Esse é aquele podcast da Beta. Aquele podcast onde ela compartilha suas aspirações e surtos pessoais para não ter que fazer terapia 24 horas. Pegue o seu café ou algo mais forte e boa viagem. Ai, gente, segunda-feira. Primeiro quero agradecer a todas as pessoas que estão chegando nesse podcast, porque estamos na capa do Radar Creators do Spotify, sim, senhoras, tá? E muitas pessoas estão chegando aqui, então muitíssimo bem-vindas, temos muitas coisas, tá? Inclusive, esse mês tá repleto, cheinho de novidade para você. Eu quero já pedir desculpa pro pessoal que tá me vendo no vídeo, que eu tô com um papel higiênico atochado no nariz. Você acabou de abrir o vídeo pra ver, né? Eu sei. Gente, eu acabou de mudar o tempo aqui em São Paulo e, infelizmente, eu não estou conseguindo trabalhar, né? Sem escorrer o nariz. Então, vai ser assim que a gente vai gravar. E como é só voz, quer dizer, não é só voz, né? Mas a humilhação a gente vai passar juntinho aqui, tá bom? Um beijo, pessoal do vídeo. Esse podcast, inclusive, estamos agora renomeando esses papos nossos de segunda para Abrindo Parênteses, tá? Que é uma brincadeira que eu já fiz aqui algumas vezes, que eu abro 1 milhão de parênteses e não fecho, e eu sei que vocês gostam disso. Então, toda segunda, a gente vai ter um momento de abrir parênteses. A gente vai fechar? Muito provavelmente não. Mas a gente vai falar de assuntos mil. Inclusive, semana passada eu falei que ia comentar sobre um negócio essa semana, mas não vou não, porque outra coisa já me estressou essa semana. Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas, só para dar um parecer rápido aqui para vocês, agora, por enquanto, teremos nesse podcast 3 episódios por semana. Na verdade, são 4, mas o quarto eu não vou anunciar ainda. Segunda-feira temos Abrindo Parênteses, que são essas conversas completamente loucas e sem noção, tá? De coisas da minha vida. Não se incomodem com barulho, que estão instalando coisas aqui na casa, tá? A minha mudança ainda não terminou. Quem terminou foi minha saúde mental. Então, segunda-feira temos Abrindo Parênteses, terças e quintas-feiras teremos Fala Que Eu Me Irrito. Sim, o quadro onde você manda as suas histórias para mim e eu me estresso aqui contando essas histórias, tá? Se você quiser mandar a sua história, fala que eu me irrito, @gmail.com. Tem que ter detalhes, tá? Para a história poder render um episódio, tem que ser interessante. E, por favor, mudem os nomes para não ser processada, tá? Terças e quintas. Teremos coisas quartas e sextas? Ah, infelizmente teremos sim, mas isso você vai saber mais pra frente. Outra coisa muitíssimo importante que eu tenho a dizer pra vocês é que hoje temos outra novidade maravilhosa, que é uma novidade não podemos chamar de pessoa, né? Mas assim, de uma pessoa, como que eu vou chamar? De um querido anunciante, sim, uma pessoa. Ai, gente, eu não consigo falar de outra maneira. Está com a gente já no canal há muito tempo. E aí, desde que começamos o nosso queridíssimo aquele podcast da Beta, temos aí o quê? A queridíssima Daqui junto com a gente. Daqui é o aplicativo de mercado mais rápido do Brasil e, inclusive, temos promoções, tá? Porque está rolando do dia 1º ao dia 12 de setembro o Festival do Cliente, tá? Que é o momento com maior volume de promoções no mês, além de que, queridas, tem promoções diariamente, que mudam sempre. Você entra no aplicativo e tem sempre promoção. Eu outro dia comprei azeite na promoção, comprei energético na promoção, comprei um monte de coisa na promoção, inclusive teve uma festinha aqui esse final de semana em casa, comprei tudo na Daqui, chega super rápido, inclusive se você fizer o seu pedido agora, ele chega antes do final desse episódio. Tá passada? Pois é, eu também sempre fico passada. Super rápido. Ah, sim, uma coisa muito importante é que tem código, tá? Tem um códigozinho de cupom de desconto, que é Beta25, para R$ 25 de desconto com compras acima de R$ 149. Tá bom? Então, já usa meu cupom Beta25 e Daqui, muito obrigado por estar aqui junto com a gente nesse podcast, nosso primeiro anunciante. E espero que o primeiro de muitos, tá? Gente, então, o episódio de hoje é sério. O episódio de hoje é sério por quê? E vamos falar de um ódio. O ódio a ela. Quem?
Mia Thermopolis, mais conhecida como Anne Hathaway. Gente, eu não sei vocês. Eu tenho lá quase meus 40 anos, né? Millennials. Eu acho que se tem uma atriz que marcou a nossa vida, essa atriz se chama Anne Hathaway. Concorda? Porque ela esteve em dois filmes, pelo menos, entre muitos, né? Mas dois filmes que me marcaram profundamente, um deles até mais do que o outro. E eu sinto que toda a tristeza millennial, e assim, geração Z, você tá aí no cantinho achando que não tô falando com você, mas também tô falando um pouco com você, porque você também tem um pouco dessa pegada. Só que você acha que tem soluções pra isso. Mas eu te digo que eu acho que também não tem, tá? Se tem uma coisa que a gente, como millennial, foi prometido, é que o mundo era relativamente mágico, vocês não acham? Primeiro que se você se esforçasse muito na sua vida, tudo ia dar certo. Eu acho que você já deve ter percebido que não é bem por aí. Mesmo que ainda tenha gente tentando te vender essa ideia. Concorda? Ainda tem gente tentando te vender essa ideia de que o mundo é perfeito e maravilhoso e que se você se esforçar muito, fizer muito sabe, trabalhar muito, quem sabe um dia você vai ser recompensado. E aí, por que eu tô falando desse negócio de Anne Hathaway? Primeiro que eu não odeio Anne Hathaway não, tá, gente? É só o clickbait mesmo. Na verdade, eu amo ela. Amo de paixão. Não sei por que tenho uma fixação nela. Eu tenho uma prima que parece muito ela. E eu não sei por que ela, diferente de outras, né, de Hollywood, ela é a girl next door, né, um pouco. Não, girl next door é normalmente a gostosona, né? É que eu queria falar que ela é a regular girl. Ela não é aquela bonitona, linda, gostosona, que usa uma roupinha super apertada. Zero, muito pelo contrário. A Anne Hathaway sempre foi uma menina normal. Aquela menina que você vai ali no colégio e ela tá lá, sabe? Não é a mais genial, também não é a mais burrinha, não é aquela emo, é aquela que passa pela vida como quem, né? Uma brisa. E a Anne Hathaway, ela está num filme que eu já vi inúmeras vezes, e não só eu vi inúmeras vezes, como eu li todos os livros que se chama, você aí já sabe de casa, O Diário da Princesa. Pois é. O Diário da Princesa, você, geração Z, que não tem a menor ideia do que a gente está falando, meu nariz já está escorrendo de novo. Oh, Deus, socorro, Senhor, me salve. O Diário da Princesa, para você que não sabe do que a gente está falando, é um filme que conta a história da Mia Thermopolis, que é uma garota que ela é basicamente, provavelmente Betty a Feia veio antes, né? Eu não sei. Mas é a história clássica do Betty a Feia, tá? E não só a história clássica, como é a solução clássica do Betty a Feia, mas aqui tem uma coisa extra, que é Mia Thermopolis é uma menina aleatória, né? Que é ali da sua classe média americana, esquisitinha no colégio, ninguém gosta dela muito, mas ela tem uma amiguinha ou outra, tá? E aí um dia bate na porta dela quem? Julie Andrews. Sim, a Mary Poppins bate na porta dela e fala assim: "Tudo bom, querida? Deixa eu te falar uma coisa. Então, você é herdeira. Pois é, você é herdeira de um lugar chamado Genovia, the land I call my home." Pois é, esse é o hino de Genóvia. Eu gosto bastante desse filme. É, então, aí, e esse é um dos grandes mitos que a galera millennial carrega, né? Não só o desejo de um dia descobrirem que você é herdeira da Genóvia, né? Bem, e aí automaticamente ela do dia para noite fica podre de rica, né? Como a gente tem essa expectativa de que um dia, porque aí mistura com outro lugar, que é o lugar do reconhecimento das nossas habilidades, tá? Então, a gente, como millennial, sonhou durante muito tempo de que se a gente fosse muito bom, fosse habilidoso, fosse talentoso, ou achasse que era, né? Porque é o que a grande maioria de nós fazemos, a gente acha muita coisa sobre a gente. Um dia iam bater na porta e iam falar: "Nossa, eu estava passando aqui na rua. E aí, menina, eu senti o cheiro de que tinha alguém que merecia virar uma estrela. E esse alguém é você, e é por isso que eu vim aqui na sua porta falar que você é a, a herdeira de Genóvia, tá?
Inclusive, bem, só pra resumir o filme, ela fica rica e ela passa por um extreme makeover, que nada mais é do que alisar o cabelo dela, que era cacheado, e tirar o óculos. Clássico Betty a Feia, né? Vocês sabem como é que é. Clássico Betty a Feia. Tirou o óculos, alisou o cabelo, e aí tem aquela emblemática cena que é aquelas duas fotos na cara dela, duas fotos com ela fazendo careta, e as duas fotos se abrem e aparece ela completamente padronizada. De repente tirou um pelo daqui, um pelo do buço ali, um negócio aqui, um treco, fez um laser. Naquela época acho que nem tinha laser, né? Tirou o. Alisou o cabelo, tirou o óculos. Basicamente foi isso, e de repente ela virou a princesa Mia Thermópolis. E aí, muito curiosamente, tem um vídeo no meu canal, há muito tempo atrás, esse vídeo não está no ar, porque ele é de mais de 6 anos atrás, 7 anos atrás, que ele tinha o título Você Não É Especial. E é basicamente um vídeo que eu fiz bem no início do canal, falando o quanto eu me frustrava, quanto eu estava frustrada por não conseguir fazer nada do que eu queria fazer, pelo eu não conseguir, eu não ser reconhecida da maneira como eu achava que deveria ser reconhecida. Eu me achava maravilhosa, incrível, especial, etc. E ao mesmo tempo não. E é meio doida essa dicotomia da autoestima, porque ao mesmo tempo que você se sente uma pessoa que tem as suas qualidades, você também acha que você não tem nenhuma qualidade, né? Então esse meio do caminho é muito esquisito. E aí, eu fiz esse vídeo falando que ninguém ia bater na minha porta me, me, me oferecendo alguma coisa, porque aquela pessoa descobriu que eu era muito especial, né? Então o vídeo era todo sobre isso, sobre ser especial. Ao mesmo tempo que a gente deve se sentir especial no sentido de você é uma pessoa única, né? Todo mundo é uma pessoa única e isso não torna você mais especial do que os outros, mas todo mundo é especial na sua própria particularidade, né? Só você tem a sua história, só você passou pelo que você passou, só você tem as suas características. E isso, eu sempre também cito uma outra coisa muito bonita que o Nietzsche falava, que ele falava que cada pessoa que morria, né, era uma visão particular do mundo que morria junto, que se extinguia junto com aquela pessoa. Porque cada pessoa tem a sua própria forma de ver o mundo e de uma forma bem individual e particular, né? Porque é isso, pode nascer duas pessoas idênticas, dois gêmeos. Aquelas pessoas elas não vão viver as mesmas histórias, não vão namorar com as mesmas pessoas, não vão ir para os mesmos trabalhos. E tudo isso cria perspectivas de mundo que são muito particulares e pontuais dessas pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente deve se sentir especial, a gente não deve achar, e a gente como millennial a gente tem um pouco disso, a gente tem um pouco de um conto de fadas de achar que um dia alguém vai bater na nossa porta falando que a gente é a princesa de Genóvia, né? E eu já conversei com tanta gente sobre isso, ainda mais no meio de criação de conteúdo, que eu fico assim, eu vejo muita, 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 muita gente frustrada num papo assim. E aí eu vejo uma galera falando assim, ah, porque eu não tenho números por isso, por aquilo, e lógico que é uma coisa muito complexa, tá, gente? E por favor, levem isso de uma forma metafórica, porque se você não for criador de conteúdo, vai ficar difícil você se identificar com isso que eu tô falando. Mas as pessoas elas acham muitas vezes que elas não são reconhecidas por algum nível de injustiça ou por algum nível de que ninguém presta atenção, que o mundo é injusto, que o mundo te deve alguma coisa. E ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração, sim, que o mundo é injusto, que o mundo é desigual, que a gente não parte dos mesmos lugares, a gente só consegue. Ao mesmo tempo que a gente tem a percepção, a gente tem que ter e pode ter a percepção de que o mundo é desigual, a gente também precisa da percepção de que o nosso esforço individual faz sim diferença. E aí eu fico brincando dizendo que existe uma coisa chamada síndrome da Beyoncé. A Beyoncé, ela quase e isso é uma coisa muito típica de astros pop mais antigo. E eu até tenho visto que isso tem voltado, né, aos poucos. A gente vê os astros pop mais antigos, assim, e aí a Beyoncé se coloca nesse lugar, mas a Madonna também é muito assim, tem uma outra galera que eles não são da época que eles compartilhavam nos stories, nem tinha stories, né? O dia a dia deles, né? Não eram pessoas tão próximas, não eram pessoas tão que você não via nem como ser humano, você vê meio como Deus, assim. E eu já falei isso, e aí muita gente acha
que é doideira da minha parte, mas inclusive é minha monografia de, de formatura, que é falando sobre como a Lady Gaga mudou essa história, né? E como ela que transformou a proximidade do artista com o fã. E é verdade mesmo, assim, ela que construiu essa ideia. Ela foi a primeira a ter nome de fanbase, uma das primeiras, né? A primeira a se colocar como fã e não alguém que o fã se espelhava, né? Mas alguém que é como nós somos a mesma coisa, nós estamos no mesmo barco. Então ela revoluciona muito isso e depois o mercado vai abraçar um pouco desse lugar e já era basicamente uma uma percepção do futuro de como as coisas iam se construir com o lugar da comunidade, né? O lugar do influenciador, que ainda assim tem esse distanciamento, mas também tem essa coisa do gente como a gente. O influenciador ele nasce desse lugar, dessa construção de comunidade dele, muitas vezes ali sendo próximo daquela comunidade, né? Isso que vai basicamente gerar todo o universo de seguidores das internets, das redes sociais. E por que eu estava falando disso? Abrindo parênteses. Ah, a gente tem essa, essa, esse pensamento. Ah, porque eu tava falando do Trump. Nossa, gente, olha, fui com Deus, me perdi completamente. A Beyoncé tem essa coisa de ser. Ah, tá, que eu tava falando do. Como é que é o nome? Da síndrome da Beyoncé. As pessoas devem estar ouvindo isso em casa, gritando, falando, meu Deus do céu, ela não presta atenção em nada, mas eu tô prestando. Aí as pessoas devem estar me falando, você tá falando um negócio disso, tá? Entendi, entendi, tá. A gente tá falando da síndrome da Beyoncé, que é as pessoas, elas acham que elas vão fazer sucesso, que elas vão conseguir o que elas querem, que elas vão, que elas vão chegar no lugar onde elas desejam, sem fazer nada, ou pior, fazendo muito pouco. E aqui não é uma crítica a Beyoncé especificamente, mas a pessoa, por exemplo, ela quer fazer. E aqui eu vou colocar no lugar do criador de conteúdo, mas depois vou tentar tirar desse lugar. Vou botar no artista, tá? Vou colocar no lugar do artista. Ah, eu quero ser cantora. Tá. Em algum momento da vida, você poderia simplesmente lançar uma música no ano e aí esperar bombar. Só que é aquela história, né? Naquela época, pra esperar bombar, não existe esperar bombar porque não viralizava na internet porque tinha internet. Você tinha que ter uma gravadora. Quando veio a internet, você lançar uma música e esperar bombar, pode ser que aconteça? Pode, mas é 1 em 1 milhão. É um ponto totalmente fora da curva. O normal é que você trabalhe muito, crie muito conteúdo, se esforce bastante, esteja ali jogando esse jogo para isso acontecer. Só que tem muito artista que tem essa síndrome da Beyoncé, que é, vou passar 2 anos num sabático e aí eu venho com um álbum arrasador que ninguém vai ouvir, porque ninguém sabe nem que isso existe, amor. Entende? Aí eu vejo muita gente hoje nessa do tipo, não, eu não tenho isso, eu não tenho sucesso, eu não tenho não sei o quê, por causa disso, daquilo, etc. Quando você vai ver, a pessoa postou uma vez no ano. Aí fica um pouco difícil mesmo, entendeu? Mas por quê? Porque a gente se acha muito especial. A gente acha que quando a gente compartilhar o nosso dom com o mundo, olha como eu canto bem, olha como eu produzo bem, olha como eu danço bem. Você vai compartilhar uma vez, as pessoas elas vão cagar na calça e falar: "Ah, meu Deus, como eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Eu precisava ter assistido isso." E do nada você vai virar a próxima grande estrela. E aí eu te digo, meu amor, não vai acontecer assim, não. Você vai ter que ralar muito. Pode ser que aconteça com uma pessoa ou outra, pode, mas essas pessoas elas são a exceção da regra. A regra normal é você vai se esculachar de trabalhar até o momento que você vai, entre muitas aspas, dar certo, e aí as pessoas vão passar a dizer que é sorte. Isso. É, então, você tem que ter um pouco dessa noção que, assim, você não é especial, você não vai colocar o seu talento no mundo, todo mundo vai descobrir e vai falar, por favor, Mia Termópolis, você é a princesa de Genóvia. Não é bem por aí, né? Então, assim, você vai precisar ir atrás daquilo. E aí, de novo. Ah, mas Beta, você está falando de meritocracia? Você está falando disso? Sim, em algum ponto sim, eu estou falando de meritocracia. E você aí que já está torcendo o narizinho, você tem que lembrar de uma coisa: a gente tem que parar de reagir às palavras de forma que a gente não analise o que as palavras querem dizer, né? Então, meritocracia nada mais é do que você
entender através do mérito se aquela pessoa, né, merece ou não merece. Não é bem numa questão de julgamento de merece ou não merece, mas é uma ideia de que se as pessoas se esforçarem, elas vão conseguir chegar em algum lugar. E essa ideia, ela não é 100% falsa, como ela também não é 100% verdadeira. Não podemos dar soluções simples para problemas complexos. Então, o mérito, o você se esforçar, você correr atrás, faz parte do jogo, mas também faz parte do jogo o lugar onde você mora, a sua família, a sua condição social, o seu dinheiro, a sua cor da sua pele, o seu gênero, tudo isso faz parte. É uma coisa, é um polvo de milhões de tentáculos complexos que vai muito além de uma coisinha ou outra. Mas dizer que uma coisa é complexa não quer dizer que você não pode se focar em um ponto específico, em um tentáculo específico e dizer isso aqui é verdade, isso aqui é válido, isso aqui é real, né? Então, da mesma forma que a gente precisa se ligar que existem sim diferenças, a gente também tem que ter a maturidade de saber que não é simplesmente pelo fato de você ser X, Y, Z que as pessoas devem te dar alguma coisa, porque o mundo não tá te devendo nada, né? Até segunda ordem, ninguém tá te devendo nada. Então, você tem que correr atrás com as coisas que você tem, com o que você. Com as ferramentas que foram te dadas. Ah, Beto, mas é fácil para você falar que não sei o quê. Não, gente, a questão não é que é fácil ou não é fácil. A questão é que uma coisa, e aí eu repito o que eu falei num vídeo lá atrás sobre criação de conteúdo no meu segundo canal, que é o mundo deveria ser maravilhoso, incrível, perfeito e justo. E é para isso que a gente luta. A gente precisa sim ter algum nível de movimento para lutar por esse lugar que é um pouco mais justo para as pessoas, né? Agora, você vai esperar esse mundo chegar para você começar a fazer alguma coisa? Não tem como. A gente precisa lidar com o que o mundo é e não com o que a gente gostaria que ele fosse. A situação que está dada hoje é essa. E não qualquer outra que a gente gostaria que fosse. E não tem como você ficar esperando, porque a nossa passagem na Terra é muito rápida, galera. Já já o nosso tempo, ó, Sueli, ele passa bem rápido, tá? Então, essa é a primeira coisa da minha Termópolis. Mas na verdade eu acabei já misturando todas as coisas da minha Termópolis juntos, porque ao mesmo tempo que a ideia do Diário da Princesa tem a ver com essa sorte que sorri pra gente e essa síndrome da Beyoncé de eu não preciso fazer nada, que vão bater na minha porta e vão ver como eu sou talentosa, como eu sou incrível, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Quem mais fala sobre esse lugar da meritocracia é o outro filme chamado Diabo Veste Prada. Vamos combinar? Diabo Veste Prada é um filme onde Andréia, eu acho que é o nome dela, né, no filme, ela é uma fulana que não entende nada de moda, do nada encontra a Miranda Priestley, a Miranda Priestley dá meia dúzia de esculacho nela, e aí ela de repente se torna uma fashion icon, né, super importante no meio da moda e o filme todo é sobre esse desenvolvimento, né, dessa fulana que não era ninguém, que tinha um namorado meio chato que enchia o saco dela, para uma mulher super bem resolvida que no final até dá um 360 na Miranda, né? Então ali fala muito sobre esse esforço e aí é óbvio que o filme não vai se focar em todo o contexto dessa menina e, né, e quanto isso é obviamente é romantizado, mas aí aqui eu já faço um contraponto desse podcast que é, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a noção de que, como é difícil, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a noção de que sim, o que a gente faz tem alguma relevância, faz alguma diferença e a gente não simplesmente pode esperar que o mundo resolva todas as coisas pela gente, a gente também não pode se deixar cair no conto do Diabo Veste Prada de que é só você se esforçar que um dia você vai ser a Miranda Priestley, porque não é assim que funciona também. Então, eu acho que enquanto um filme mostra que a inação ela é recompensada porque um dia vão bater na sua porta e dizer que você é uma princesa, o outro filme mostra que a ação ela é completamente recompensada apesar de qualquer coisa. E que é só você se esforçar que um dia você vai virar fashion icon, como se aquela Andrea, coitada, tivesse algum tipo de dinheiro para conseguir vestir Chanel todo dia. Porque de repente ela passa a se tornar um ícone da moda. E eu não sei de onde que ela tirou dinheiro para aquilo. Então é muito doido, porque é exatamente dessa dicotomia, é exatamente desse paradoxo que eu acho que a gente se construiu como millennial, como geração Z também um pouco. A gente, como millennial, a gente acha que
ao mesmo tempo que a gente vai ser especial e que vão reconhecer a gente, se a gente se fuder de trabalhar sem parar um minuto, e eu me coloco dentro disso, quanto mais eu me curo através do trabalho, e eu sei o quanto isso é um problema, porque toda vez que eu sinto um medo chegando, uma insegurança chegando, eu respondo com mais trabalho, com mais. É isso, gente. Eu não sei fazer. Pra mim, é completamente impossível fazer um podcast que tem um episódio por semana. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Como que faz um treco de um episódio por semana? E eu já transformei em 5. Aí hoje eu tenho o meu canal principal, que são 7 vídeos por semana. O meu canal secundário, que vai passar a ter pelo menos 4 vídeos por semana. O meu podcast, que vai ter 5 episódios. E eu tô aqui fazendo essa reflexão ao mesmo tempo que eu sou vítima desse próprio pensamento. De que a solução é trabalhar mais. Eu tenho muita dificuldade nesse lugar de, ao mesmo tempo, eu tenho a solução do trabalhar mais e do me sentir um lixo por as coisas não irem da maneira como eu gostaria. E achar que o que acontece comigo, as coisas que. O mundo não explodir tudo que eu faço e, nossa, olha como você é incrível, demonstra o quanto eu deveria desistir de fazer isso. Então são dois equilíbrios muito loucos. O equilíbrio são duas forças que coexistem dentro da minha cabeça, e eu sei que da cabeça de muito millennial, que é a força do você tem que trabalhar cada vez mais sem parar, você é uma máquina e você só não conseguiu chegar lá porque você não trabalhou o suficiente. Mas também, se você trabalha, mas a sorte não sorri para você e ninguém bate na sua porta dizendo que você é a minha Termópolis, não adianta trabalhar. Então são duas forças que até então parecem ser incongruentes, que uma não tem nada a ver com a outra, mas que ao mesmo tempo que a Mia do, do Diário da Princesa quer ser reconhecida sem fazer nada, a Andrea do Diabo Veste Prada acha que se ela fizer de tudo e se esforçar e não ter vida além do trabalho, ela vai conseguir chegar em algum lugar. E como lidar com isso? E não por acaso somos o que? O famoso, a geração do burnout, né? A geração perdida, a geração que tinha tudo pra virar alguma coisa e no final virou pouca coisa. E até hoje tá prometendo um monte de coisa. Eu também discordo dessa história, né? A gente não pode ficar julgando a geração ser alguma coisa em cima da produtividade, né? O povo fala, o povo julga por aí que gerações são perdidas, normalmente tem a ver com trabalho. E talvez exista alguma coisa além disso. Se existiu, não sei. Alguém me conta. Sabe o que é o mais doido? Vou me permitir ser clichê aqui e falar que no fim da vida ninguém fala, ninguém falou que deveria ter trabalhado mais. Ai, gente, isso é uma coisa tão de vídeo emocional, né, de vovó. No final da vida, todos queriam ter passado mais tempo com quem amava, mas às vezes os clichês podem ser grandes verdades escondidas atrás de fotos da Torre Eiffel. Triste. O que fazer? Eu não sei. Mas eu sei que a gente fica por aqui e que amanhã a gente tem Fala que eu me irrito. Se você gostou, não deixa de compartilhar. Não deixa de mandar pra sua amiga, porque o que a gente tá aqui é pra sofrer, mas sofrer junta. Tá? E hoje eu acho que eu fechei parênteses, tá? Se eu não fechei, por favor, reclama aqui nos comentários. Tá bom? É isso. Um beijão e tchau.